Pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula 10.pdf, que está na pasta 10 da nossa intranet. A proposta da aula de hoje eu vou passar 5 exercícios sobre funções, e aí vocês deverão fazer os exercícios e aí depois verificar a resolução. A resolução eu vou estar fazendo agora nessa videoaula, então vocês pausem nesse momento, façam os exercícios e depois confiram a resposta. Novamente, se alguém tiver uma solução diferente da que eu fiz em cada um dos exercícios e quiser compartilhar no grupo, sintam-se à vontade, tá ok? Os 5 exercícios eu vou deixar a resolução, vou colocar na videoaula, mas vou deixar o código também na nossa intranet, nessa pasta que eu criei chamada aula 10, tá ok? Então vamos resolver um exercício por vez. O primeiro exercício, vamos lá. Escreva uma função que receba 2 números inteiros e retorne o menor número. Vou criar um arquivo. Então, estou abrindo um editor de texto aqui. Tá bom? Vou salvar ele. Vou salvar dentro da disciplina de programação de scripts. Criar uma pasta nova chamada aula 10. E aí eu vou colocar o nome funções 1.sh. Colocar minúsculo fica melhor. Isso. Salvar. Perfeito. E aí, novamente, lembrando o exercício, escreva uma função que receba 2 números inteiros e retorne o menor número. Bom, vamos colocar a função chamada menor. Então, lembre-se aí que a função, eu tenho o nome dela, abro e fecho parênteses e coloco as chaves. Aqui dentro da função, eu faço a lógica da função. Então, a lógica da função é que ela recebe 2 parâmetros. O primeiro parâmetro eu vou conseguir acessar através do cifrão 1 e o segundo parâmetro através do cifrão 2. Tranquilo? E eu tenho que verificar qual dos 2 números é menor e retornar ele. Tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer um if, tá? Então, if, se cifrão 1 for menor que cifrão 2, então, usando a sintaxe do if, né, then, retorne cifrão 1, tá ok? Se não, retorne cifrão 2. O que eu estou fazendo aqui? Bom, se o primeiro número ele é menor que o segundo, eu vou retornar o primeiro número. Se não, o que significa se não o quê? Se um não é menor que o segundo número, quer dizer então que o segundo número ele é menor ou igual ao primeiro. Então, nesse caso, eu retorno o cifrão 2, ok? Lembrando aí que o LT, ele significa less than, que significa em português menor que. Tranquilo? Então, a função é essa. Como que a gente vai saber se está funcionando? Vamos chamar a função. Então, chamei a função menor e passei 2 números, o número 10 e o número 20. Ok? Para obter o retorno da função, ou seja, esse retorno aqui, para obter ou o cifrão 1 ou o cifrão 2, eu uso o cifrão interrogação. Então, vou usar o cifrão interrogação dentro do comando echo, para imprimir na tela. Ó. O menor é cifrão interrogação. Tranquilo? Bem simples esse exercício. Vamos testar se está funcionando aí. Vou abrir o prompt na pasta aula 10, né? E vou colocar lá bash, esperar um pouquinho, bash funções 1.sh. Deu erro de sintaxe, vamos ver o que eu fiz errado ali. Esqueci de colocar o fi, ok? Então lá, se eu tenho if, eu vou ter sempre o fi no final dele, independentemente de quantos elif, né, de else if eu tiver if acabando com else, lá na última linha eu vou ter que ter o fi. Tranquilo? Então é bom dar esses erros aí ao vivo para vocês verificarem o que pode acontecer no programa de vocês também. Pronto, corrigido o erro, apareceu que o menor número é 10.
Tá ok? Tá, entre 10 e 20, o menor é 10. Vamos testar agora o caso em que esse primeiro número não é o menor. Vamos colocar 100 e 20. O menor é 20, deu certo. Qualquer outro caso, se os dois números forem iguais. Vamos testar então 15 e 15. Menor é 15. Tranquilo esse primeiro exercício? Normalmente o primeiro exercício ele é mais fácil que os demais, né? Mas para primeira prática aí de funções, acho que está um exercício até adequado. Então, tá, vamos passar para o próximo exercício. Vamos no enunciado. Escreva uma função que, quando chamada, retorna a potência de um número. Para isso, a base e o expoente devem ser passados como parâmetro. Então, novamente, a função ela vai receber dois parâmetros, que é a base e o expoente, e calcular a potência a partir desses dois parâmetros. Calculada a potência, eu quero retornar esse valor. Esse valor que seria a potência. Ok? Vamos fazer então, criando uma nova aba com um novo arquivo. Vou salvar como funções2.sh. Vou colocar aqui como potência. Então, o nome da função, ela tem que ser significativo. Eu tenho que conseguir entender o que a função faz apenas pelo nome dela, ok? E aí ela recebe dois valores, né? Então, a base e o expoente, que são representados novamente pelo parâmetro 1, que é o cifrão 1, e pelo parâmetro 2, que é o cifrão 2. Para fazer a conta de potência, como que seria? Ficaria assim, ó, cifrão, parênteses, parênteses, cifrão 1 elevado a cifrão 2. Quando você quer elevar, você usa os dois asteriscos aqui, tá bom? E aí eu vou colocar isso daqui numa variável chamada resultado e vou retornar esse resultado. Vamos ver se é isso mesmo? Bom, a função tem que retornar a potência, então aqui está certo. Vou passar como parâmetro a base e o expoente. Então a base fica sendo o cifrão 1 e o expoente fica sendo o cifrão 2. Ok? Tá, então após fazer essa função, vamos chamar a função. Então chamei a função potência. Como ela recebe dois parâmetros, eu tenho que passar dois parâmetros aqui. Vou testar passar a base 3 e o expoente 4. E aí, novamente, para pegar o valor que está retornando, eu uso o cifrão interrogação. Ok? Então vamos testar aqui, ó. Resultado é cifrão interrogação. Salvei e vou rodar no meu terminal. Resultado é 81. Então 3, né, que é a base, elevado a 4, que é o expoente, dá 81. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tranquilo até aí? Pessoal, então esse segundo também não foi muito complicado. Talvez o mais complicado aí seja o último. Apenas ele, os outros são bem simples aí, tá bom? Vamos para o terceiro exercício. Escreva um script que leia 5 valores inteiros e imprima para cada um o seu correspondente valor absoluto. Use função nesta segunda parte. Tá, vamos desmembrar esse exercício. Vamos pensar, num primeiro momento, em escrever um script que leia 5 valores inteiros digitados pelo usuário. A gente vai pensar nessa parte e depois pensar na função que a gente vai construir para obter o valor absoluto. Ok? Então vamos fazer só essa parte aqui, ó. Escreva um script que leia 5 valores inteiros. Abrir uma nova aba, salvar como funções3.sh e aí colocar mais para baixo para depois criar a função. Vou colocar um for. Por que um for? Porque eu tenho que pedir 5 valores para o usuário. Então, se eu tenho que pedir 5 valores para o usuário, é uma ação que vai se repetir várias vezes. Então, eu faço um for, que ele vai iterar, né, andar 5 vezes, pedir aquele número para o usuário 5 vezes. Então, i é igual a 0, enquanto o cifrão i for menor que 5,
e mais mais. Tá bom? Então tá, o que está fazendo aqui, ó? O i começa em 0 e o i vai até 4. Então, de 0 até 4 são 5 vezes que o for vai repetir. Repetir na iteração 0, iteração 1, 2, 3 e 4. E aqui dentro, né, como é que é a sintaxe do for e do while? Qualquer laço de repetição. É o do e depois o done. Não está ficando colorido ainda porque eu não salvei. Então, salvei e ficou certinho ali. Ok? Vou pedir um número, então digite um número. E vou ler esse número. Ok? Então a primeira parte está pronta. Ó. Escreva um script que leia 5 valores inteiros. Vamos testar essa primeira parte para depois fazer o resto. Que é sempre uma boa prática aí quando vocês forem fazer algum código. Não tenta fazer ele todo de uma vez. Faz uma parte, testa. Depois faz a segunda parte, testa, faz a terceira e assim por diante. Qual o objetivo disso? Você consegue identificar erros de forma mais fácil, né? Que o código é menor. Bom, vamos lá. Bash funções 3.sh. Digite o número 10, 20, 30, 40, 50. Então, realmente está pedindo 5 números para o usuário. Tranquilo? Vamos para a segunda parte do exercício. Imprima para cada um o seu correspondente valor absoluto. Daí, nessa parte de calcular o valor absoluto, ele quer que use uma função. O exercício, né, o enunciado do exercício, pediu para usar uma função. Tá, o que é o valor absoluto? Se eu tiver o valor 10, o valor absoluto é o próprio valor 10. Se eu tiver o menos 55, o valor absoluto é o valor 55. Então, basicamente, é pegar o valor positivo, né? Não considerar valores negativos. Se for negativo, passa ele para positivo, tá bom? Então, vamos fazer uma função para fazer essa verificação, se o valor já é absoluto ou se ele não é ainda. Então, a função aqui em cima, ela pode chamar absoluto, ou melhor, imprimir absoluto, né? Fica melhor, imprimir absoluto. Tá. E aqui, como eu estou lendo um número por vez, eu vou passar um número por vez para a função, um parâmetro por vez para a função. Então, a função vai receber só o cifrão 1, tá bom? E eu vou verificar se esse número que eu recebi, ele é negativo ou não, tá bom? Vamos lá. Então, se cifrão ele é menor que 0, bom, por que menor? LT significa less than, menor que. Então, se ele é menor que 0, eu tenho que converter ele para ele virar positivo, né? Vamos lá. Como que eu faço essa conversão? Then, não esqueça da sintaxe do if. E aí aqui eu já imprimo, ó, echo. Para fazer uma continha, né? Como que eu vou fazer para transformar em valor absoluto? Se é menos 50, é só multiplicar por menos 1. Se é menos 25, é só multiplicar por menos 1. Então, é só pegar o número que está na variável cifrão 1 e multiplicar por menos 1. Então, olha lá, cifrão 1 multiplicar por menos 1. Tranquilo? Se vocês acharem melhor, ao invés de usar o eco direto, vocês podem pegar uma variável auxiliar para receber essa continha. Ok? Então, a Alcris recebe essa multiplicação por menos 1 para se transformar em positivo. Se não o quê? Bom, se o cifrão 1, se o número que eu passei como parâmetro, ele não é menor que 0, quer dizer que eu já tenho o valor absoluto dele. Então, basta apenas imprimir o próprio número. Tá bom? Então, tá bom. Então, aqui eu vou imprimir o eco cifrão 1 e aqui eu vou imprimir o eco cifrão Alcris. Tranquilo? Então, o professor dessa vez não vai esquecer de finalizar o if, então vai colocar o fi aqui. Tá bom? Tá, então a função tá pronta, mas se eu não chamar a função, eu não executo essa operação de imprimir o valor absoluto, tá bom? Então aqui, ó, assim que eu li um número, eu tenho que chamar a função imprimir absoluto. E aí, como eu falei com vocês, eu vou passar apenas um parâmetro. Qual parâmetro que eu vou passar? Esse aqui, ó. Cifrão número.
Tranquilo? Então, salvei e agora eu vou rodar aqui para ver se está funcionando. Vamos lá, funções 3. Digite o número 10, imprimiu 10. Digite o número menos 55, imprimiu 55. Digite o número menos 34, imprimiu 34. Digite o número 12, imprimiu 12. Digite o número menos 1257, imprimiu 1257. Tranquilo? Então o exercício aí está correto também, a resolução dele. E aí, para ajudar essa impressão aqui, para não ficar parecendo repetição, né? O usuário digitou 10, imprimiu 10. Digitou 12, imprimiu 12. Vamos formatar a impressão aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Valor absoluto é igual a cifrão Alves. Mesma coisa aqui, ó. Valor absoluto é igual a cifrão 1. Salvei e vou rodar de novo. Bom, 10, valor absoluto igual a 10. Menos 55, valor absoluto igual a 55. Menos 34, valor absoluto igual a 34. 12, valor absoluto 12. Menos 257, valor absoluto 1257. Ok, esse terceiro exercício. Vamos para o quarto e finalmente chegar no mais difícil, que é o quinto exercício. Quarto exercício, vocês já fizeram, né? Mas sem usar a função. Então é só adaptar aí quem já fez e passar para a função essa verificação se um número é par ou não, ou se ele é ímpar. Escreva uma função que receba um valor inteiro e verifique se o valor é par. Vamos fazer a função. Bom, vou salvar como funções 4.sh e aí a função vai chamar é par. Tá bom? Abri e fechei parênteses, abri e fechei chaves, salvei o script para ficar colorido e aí eu vou verificar se o número passado como parâmetro, que é o número representado pelo cifrão 1, se ele é par ou não. Para verificar se ele é par ou não, eu posso verificar se o resto da divisão por 2 é zero. Se o resto da divisão desse número por 2 for zero, quer dizer que ele é par. Se não, quer dizer que ele é ímpar. Então vamos fazer um if aqui, ó. Se, como é uma continha, né? Não esqueçam, cifrão, abre dois parênteses, cifrão 1, porcentagem 2, fecha os dois parênteses. Então vai fazer essa conta aqui, ó, que ou vai dar 0 ou vai dar 1, tá bom? O resto da divisão por 2 de qualquer número é sempre 0 ou 1. Então, se o resto da divisão do número passado como parâmetro, né, o resto da divisão por 2, se isso daqui for igual a 0, quer dizer então que é um número par, ok? Então, só colocar aqui, ó, que o EQ significa equals, que em português significa igual. Então, estou verificando se essa operação aqui, se ela retornou 0. Se 0 é igual a 0, quer dizer que ele é um número par. Tá, a função deverá retornar 1 se o número for par. Então, vamos retornar 1. Ok? Se não, como assim se não? Se não o quê? Se não, quer dizer que isso daqui não retornou 0. Então, isso daqui deu falso. Então, se isso daqui deu falso, eu vou entrar no else, né? Se o número não é par, se o resto da divisão por 2 não é 0, quer dizer que o resto da divisão por 2 é 1, e, consequentemente, quer dizer que ele é um número ímpar. E aí, quando o número for ímpar, eu tenho que retornar 0. Tranquilo? Mais uma vez, o professor dessa vez não esqueceu de encerrar a sintaxe do if, colocando o fi. Tá bom? Tá, então vamos chamar a função é par, passando um número qualquer. Vamos passar o 56. Tranquilo? É só fazer isso? Não. Por que não é só fazer isso? Como a função retorna alguma coisa, então tem que receber ela aqui, esse valor de retorno. Tá bom?
Então, vamos receber esse valor de retorno e verificar. Se retornou 1, é par. Se retornou 0, é ímpar. Tá bom? Então, vamos lá. O retorno a gente pega usando cifrão e interrogação. Tá bom? Então, vamos fazer um if em função desse valor de retorno. Se cifrão e interrogação for igual a 1, quer dizer que é par. Se for igual a 1, quer dizer que o resto da divisão por 2 é 0. Então, quer dizer que ele é par. É par. Se não, então se não for igual a 1, quer dizer então que retornou 0. Então, o número é ímpar. E aí, finalizo com o FI. Vamos testar aqui e ver se está funcionando. 4 é par. Bom, é par que número mesmo? 56. Vamos testar o número 33. Salvei e rodei. É ímpar. Então é isso aí, ó. Certinho o quarto exercício. Vamos para o último exercício agora. O último vamos com calma, né? Porque ele é um pouco complicado mesmo. Então, escreva um script que leia 5 números inteiros positivos. Vamos fazer essa primeira parte, depois a gente lê o resto do exercício. Então, um script que leia 5 números inteiros positivos. Se vocês se lembram aí, ó, tem um dos exercícios que a gente já fez que tem essa primeira parte, né? Vamos ver se é o 3. Olha lá, ó. Tem esse daqui que lê 5 valores inteiros positivos. Vamos aproveitar então essa parte aqui, tá bom? Então vou fazer uma nova aba, criar um novo script chamado funções5.sh, salvar e deixar um espaço para minha função e colar aqui embaixo aquele código, tá? Ele pede 5 vezes o número e lê o número. Essa linha aqui, que é onde chama a função, eu vou apagar ela, que era do exercício anterior, e eu não vou usar nesse momento essa função. Vou usar outra função. Então, salvei aqui. E aí agora vamos ler o resto do exercício. Bom, crie uma função para que, para cada número informado, seja calculada a soma de seus divisores, exceto ele mesmo. O que seria isso? Calcular a soma de seus divisores. Vamos pegar o exemplo do 8, tá bom? O número 8. Bom, 8 é dividido por 1? É. Então, vou pegar 1. 8 é dividido por 2? É. Então, vou pegar o 2. 8 é dividido por 3? Não. 8 é dividido por 4? É. Então, vou pegar o 4. 8 é dividido por 5? Não. 8 é dividido por 6? Também não. 8 é dividido por 7? Também não. 8 é dividido por 8? É. Só que o que eu coloquei no enunciado? Exceto ele mesmo. Então, não vamos considerar o próprio número 8, tá bom? Eu vou fazer a soma de seus divisores, começando no lado 1, mas sem considerar o próprio número. Então, vamos lá. No caso do 8 aqui, o que eu faria a soma? Faria a soma do 1 com o 2 e com o 4. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. Ok? Então, a resposta seria 7. A soma dos divisores de 8, sem considerar o próprio 8, é 7. Tá ok? Tá. Então, vamos continuar lendo o exercício. Essa função que eu vou fazer ela deve chamar soma divisores. Eu especifiquei o nome da função. Então, nesse caso, eu não posso escolher qual é o nome. O enunciado já está especificando que o nome da função é soma divisores. Tá bom? Então, vamos criar essa função. Soma divisores. Abri e fechei parênteses, abri e fechei chaves. Tá bom? Tá, então vou ter que chamar essa função, soma divisores, para cada número. Então o usuário me passou um número, o primeiro número, eu passo aquele número. Depois o usuário passou um segundo número, eu passo esse segundo número. Passou o terceiro número, eu passo o terceiro, e assim por diante. Tá bom? Eu passo então para a função, e a função faz a soma dos divisores. Ok? Tá, vamos lá.
Então, na função, ela vai retornar a soma. Então, ela não vai imprimir a soma na própria função. Ela vai retornar o resultado da soma. Vamos fazer agora a lógica para como a gente faz para obter a soma dos divisores de um número. Bom, lembram aí que eu fui do 8 dividido por 1 até o 8 dividido por 7? Se eu fui andando aí do 1 até o 7, eu vou ter que fazer um for também para isso. Então, aqui dentro eu vou fazer um for. Um for i, abre dois parênteses, né? I, ele vai começar em quanto? 0 ou 1? Bom, se eu sempre começo em 1 aqui, então aqui eu vou começar em 1 também. Ok? Tá. O i, ele vai até menor que qual número? Até menor que o número que eu passei como parâmetro. Tá bom? Então, se eu passei o 8, ele vai até menor que o 8. Se eu passei o 15, ele vai até menor que 15. Então, aqui o cifrão i é menor que quem? Se eu passei um parâmetro aqui, ele é representado pelo cifrão 1. Tranquilo? E aqui eu tenho o i++. Coloquei a sintaxe do for, do e done. E agora eu tenho que verificar se é divisível ou não. Para verificar se é divisível ou não, é só pegar o resto da divisão. Tá bom? Então a gente pegou o resto da divisão por 2 para verificar se é par. Mas o resto da divisão por 2 verifica também, né, logicamente, se aquele número ele é divisível por 2. Daí, se eu quiser verificar se é divisível por 3, é só fazer porcentagem 3. Por 4, é só fazer porcentagem 4. Tranquilo? Ok. Então, vamos fazer um if aqui. If cifrão 1. Como é uma operação, né? Colocar o cifrão parênteses, parênteses. Cifrão 1. Porcentagem cifrão i. Se o resto da divisão, né, for igual a 0, quer dizer então que é divisível. Tá bom? Coloco o φ aqui. Aqui dentro, eu não coloquei ainda informação de propósito. Aqui dentro eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer uma soma, né? Que é a soma dos que são divisíveis, que são os divisores do cifrão 1. Tá bom? Então, se eu tenho que fazer uma soma, né? Ou várias somas, né? A cada momento, eu tenho que ter uma variável para ir guardando essa soma. E essa variável tem que colocar antes de começar o for. Então, soma começa com 0. Tá bom? E aí aqui eu vou incrementar a soma, usando o comando let. Let soma mais ou igual cifrão i. Então, nesse caso aqui, ó, aqui lembro que é 1, ficaria 1, 2 e 4, né? Então, pegaria a soma apenas do 1 com 2 com 4, porque os outros não são divisíveis por 8. Pronto. Tá. O que eu estou fazendo aqui dentro? Ó, soma começou em 0, aí soma está incrementando 1. Soma, então, agora recebe 1. Depois, soma vai receber 1 mais 2. Então, soma vai passar a ser 3. Depois, soma vai receber soma mais 4. Soma vai passar a ser 7. Tranquilo? Então, é isso que eu estou fazendo aqui dentro. A soma mais ou igual ao cifrão i. Isso daqui significa que soma está recebendo soma mais cifrão i. Tá bom? Então, você está atualizando o valor atual de soma. Ok? Tá. Então, fiz essa lógica aqui, calculei a soma, agora eu tenho que retornar essa soma. Retorne cifrão soma. Tá bom? Vou apagar aqui para não dar erro. E aqui, ó, como estou retornando, então aqui eu vou ter que imprimir, ó. Eco soma dos divisores é o retorno da função, eu pego sempre usando o cifrão interrogação. Então é só fazer isso. Vamos rodar para ver se está funcionando. Passar o funções 5. Número 8. Deu um erro ali, vamos lá.
linha 23, soma divisores, comando não encontrado. O que eu fiz de errado? Ó? Soma tá com S maiúsculo e aqui o soma tá com S minúsculo. Salvo aqui e rodo de novamente. 8. Soma dos divisores é 7. Tá. Alguma coisa não funcionou legal aí porque ele deveria ter pedido mais 5 números, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. I começou em 0, cifrão I menor que 5, I mais mais. Soma dos divisores é cifrão, interrogação. Importante aqui, ó. Muito legal isso daqui, ó. É uma coisa que a gente não viu ainda, mas essa variável aqui, ó, ela tá dentro da função, tá bom? Essa variável chamada I, ok? Só que essa variável aqui, ó, ela mesmo estando dentro da função, nessa função aqui, ela tem o escopo global. O que é o escopo global? O que eu mexer nela aqui, ela surte efeito aqui fora da função. Isso é um pouco diferente de outras linguagens. Por exemplo, linguagem de programação C não é assim. Se você criou o i aqui nessa função, esse i não seria o mesmo do i de baixo, tá ok? Mas em Bash não. Então, quando aqui eu ando até o 7, eu faço com que quando eu volte aqui, o i já seja 7 e não seja mais menor que 5. Por isso que pediu apenas um número. Para tratar isso daí, é só fazer o seguinte, ó. Ao invés de colocar i aqui, eu vou colocar j. J, J e J. Salvei e vou rodar novamente. 8. Soma dos divisores é 7. Vamos pegar o 7. Soma dos divisores de 7 é 1. Por quê? 7 é número primo, é divisível só por 1 e por ele mesmo. Como eu não posso somar ele mesmo, a soma é 1. Vamos testar agora o número 10. 10. Soma dos divisores do número 10 é 8. Seria 1 mais 2 mais 5. 1 mais 2 mais 5, que dá 8. Testar agora o 13, que é o número primo, né? Soma dos divisores de 13 é 1, que ele é divisível só por 1 e por 13. Como não, ele não entra na soma, então a soma é 1. Testar o último número, testar o número 15. 15. Soma dos divisores é 9, que seria 1 mais 3, que dá 4, mais 5, que dá 9. Ok? Então, o que aconteceu aqui, ó, voltando lá na explicação de escopo local e escopo global, é o seguinte. Eu tinha colocado aqui o i, tá bom? E aqui dentro da função eu coloquei o mesmo i. Em Bash, as variáveis têm escopo global. Então, o i começou em 0 aqui, concordo. I começou em 0, tá bom? E aí o i vai rodar enquanto ele for menor que 5. Ok. Então, na teoria, eu teria que pedir 5 vezes esse número, tá bom? Mas pediu só uma. Por que pediu só uma? Vamos lá. O i estava em 0, ele é menor que 5. Pedi um número, eu digitei o número 8. Chamei a função. O que a função faz? Ó? O i passa a ser 1, tá bom? E o i vai rodar enquanto for menor que 8. Então, nesse caso, ele vai sair desse for com o i valendo o quê? Com o i valendo 8. O for roda enquanto for menor que 8. Então, quando ele for igual a 8, ele sai do for e retorna a soma. Que soma? Essa soma aqui. Daí, quando eu vou aqui embaixo, imprimo soma dos divisores é 7. Ok? Aí eu vou lá em cima. Opa, vamos ver se eu consigo rodar mais alguma vez. Bom, i é igual a 8. I é menor que 5. I não é menor que 5. Então, ele sai do for. Daí, ele roda uma vez só. Exatamente por causa dessa questão de escopo global em Bash Script. Bash Script não tem o conceito de escopo local, a não ser que você defina explicitamente isso, tá bom?
Já aproveitando esse assunto aí, ó, como definir explicitamente isso? Vamos fazer um teste aqui. Vou colocar tudo I aqui, ó. I, I, I. Para dar novamente errado. Então, eu coloquei aqui, coloquei o número 8 e solicitou apenas um número e pegou a soma dos divisores apenas deste número. Como fazer para tratar a variável como local, a função? Só um minuto. Poderia colocar aqui, ó, na função local i. Vamos ver se vai dar certo agora. 8. Soma dos divisores é 7. 7. Soma dos divisores é 1. 13. Soma dos divisores é 1. 10 é 8. A soma dos divisores. E 15 é 9. O que eu fiz? Basicamente, escrevi lá, ó, local, espaço i. Olha, essa variável aqui, ela pode existir em outros lugares, em outras partes do meu código. Só que eu estou tratando ela aqui como uma variável local. Como assim? Tudo que eu mexer nela aqui, ó, ela não vai ter efeito em uma outra variável com esse mesmo nome. Tá bom? Então é isso que eu fiz agora com vocês aí, ao vivo, sem esperar que desse esse erro aí. Perfeito? Então essas 5 funções aí estão na intranet já, tá bom? Resolução aí, que é o que a gente fez na videoaula. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem, e-mail e sugestões aí para vocês tentar fazer de outra forma a resolução e compartilhar aí no grupo. Tá ok? Boa noite a todos. E amanhã, né, no caso, quinta-feira, dia 26, a gente tem nossa webconferência a partir das 19h40 até as 20h40. Aí quem tiver dúvida, quiser conversar, eu vou estar online disponível para tirar essas dúvidas. Abraços e até amanhã, então.